Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 14 a 20. O tempo já se cumpriu. Marcos situa rapidamente o contexto em que aparece o programa de Jesus, sintetizado pela primeira declaração do Mestre nesse Evangelho. Temos uma vaga indicação de tempo depois que João Batista foi preso e de lugar. Jesus foi para a Galileia. O mensageiro de Jesus foi preso. Marcos dirá mais adiante quais os motivos da prisão do Batista e as razões que o levaram à morte. O programa de Jesus consta de 3 momentos. Em primeiro lugar, ele anuncia que o tempo já se cumpriu. A espera da libertação chegou ao fim. Deus está presente em Jesus, atuando o seu projeto de liberdade e vida. O caminho de Deus e o caminho dos marginalizados são uma só coisa. Acima, o Evangelho da festa do batismo do Senhor confere isso. O desejo expresso em Isaías 63:19, quem dera rasgasse o céu para descer, se cumpriu, pois com Jesus o céu se rasgou. E Deus, o invisível, se tornou gente no meio dos empobrecidos, fez-se pobre como eles. Em segundo lugar, Jesus anuncia que o reino de Deus está próximo. Deus tomou a decisão de reinar, porque o reino de Deus está próximo, porque a realeza de Deus vai tomando corpo através dos atos libertadores que Jesus realiza ao longo do Evangelho. Está sempre próximo também, mediante a prática dos seus discípulos, aos quais confiou a continuação daquilo que anunciou e fez. O reino é uma realidade dinâmica. Refazendo a prática de Jesus no tempo, as pessoas e as comunidades vão abrindo espaços para que o reino se torne realidade. Em terceiro lugar, Jesus diz: convertam-se, creiam no Evangelho. Converter-se ou conversão é sinônimo de adesão à prática de Jesus. A libertação esperada, o céu rasgado, de nada adiantariam se as pessoas que anseiam pela libertação continuassem amarradas aos esquemas que mantêm uma sociedade desigual e discriminadora. O Evangelho de Marcos é apenas o início da boa notícia da libertação trazida por Jesus. Ele se tornará realidade mediante o compromisso das pessoas e comunidades que dizem ao seu Mestre. Um outro ponto é como dizer sim à boa notícia de Jesus. Os versos 16 a 20 mostram o sim de algumas pessoas à boa notícia trazida por Jesus. A vocação de Simão e André, Tiago e João, bem como a de Levi, é apenas um sinal do que acontece com todas as pessoas que, em qualquer tempo e lugar, sentem necessidade de mudança na sociedade. Marcos não se preocupou em detalhar a vocação de todos os discípulos, e nisso foi imitado pelos evangelistas que vieram depois dele. O que acontece com alguns deles serve de medida para os demais. Jesus escolhe pessoas simples e as chama a partir da realidade do dia a dia. Simão e André, Tiago e João são trabalhadores que ganham a vida pescando. Levi está sentado na coletoria de impostos. Não importa se o que fazem é honesto ou desonesto. O apelo é igual para todos e a resposta é imediata. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo a Jesus. Levi se levantou e o seguiu. O apelo feito a Simão e André vale para todos os discípulos. Sigam-me
e eu farei de vocês pescadores de homens. A frase de Jesus recorda Jeremias: enviarei numerosos pescadores para pescá-los. Aí se fala do julgamento de Deus sobre a sociedade idólatra. A frase recorda também o chamado de Eliseu: ser pescador de homens. Portanto, é ser profeta do reino, à semelhança de Jeremias e Eliseu. Não é possível seguir a Jesus sem o mínimo daquele espírito profético inconformado com a situação vivida pelo povo. Os que não se conformam e lutam para mudar as situações provocam o julgamento de Deus na história. São essas as pessoas que Jesus procura e chama, assim como chamou eu e você.